Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Na cidadezinha de São Bento do Cerrado, encravada entre morros e cafezais que se estendem até onde a vista alcança, vivia Dona Hermenegilda Conceição dos Santos, uma senhora de 60 e poucos anos que conhecia cada pedra, cada árvore e cada alma daquelas bandas. Era uma mulher de fibra, dessas que acordam antes do galo cantar e só descansam quando a lua já está alta no céu. Tinha as mãos calejadas de tanto trabalho na roça e os olhos espertos de quem já viu muito mundo passar. Hermenegilda morava numa casinha singela de adobe, com varanda na frente e quintal nos fundos que dava direto para o pasto. Era viúva há 15 anos, desde que seu Anísio partiu desta para melhor, vítima de uma pneumonia que pegou no inverno rigoroso de 2008. Desde então, ela tocava a vida sozinha, com a ajuda esporádica dos filhos que moravam na capital e só apareciam nas festas de fim de ano. A propriedade da senhora não era grande coisa. Uns 3 alqueires de terra boa para plantio, algumas cabeças de gado e um galinheiro que dava conta do sustento. Mas era terra sua, herdada do pai, e que ela pretendia deixar para os netos, se Deus quisesse. O sossego daquele lugar era uma bênção para quem gostava de vida simples, longe da correria e dos barulhos da cidade grande. Foi numa terça-feira do mês de março, quando o calor ainda apertava, mas já dava para sentir que o outono estava chegando, que as coisas começaram a ficar estranhas por lá. Hermenegilda estava no quintal, estendendo roupa no varal, quando escutou um barulho esquisito vindo do pasto. Era um som grave, como se fosse um gemido, mas não era de boi nem de qualquer bicho que ela conhecesse. Parou o que estava fazendo e prestou atenção. O som veio de novo, mais alto dessa vez, e pareceu que vinha debaixo da terra. A senhora sentiu um arrepio subir pela espinha, mas não era mulher de se assustar fácil. Pensou que podia ser o vento passando por alguma fresta nas pedras, ou talvez algum animal ferido precisando de ajuda. Caminhou até a cerca que dividia o quintal do pasto e ficou ali parada, esperando. O sol já estava se pondo e as sombras começavam a crescer entre as árvores. Foi quando ela viu uma mancha escura no chão, bem no meio do pasto, onde antes não tinha nada. Parecia um buraco, mas um buraco que não estava lá pela manhã quando ela foi tirar leite das vacas. Hermenegilda pegou uma lanterna na cozinha e foi até lá ver o que era aquilo. Conforme se aproximava, o cheiro foi ficando mais forte, um fedor de coisa podre, de bicho morto há tempos. Quando chegou perto do buraco, viu que era fundo, mais fundo do que conseguia enxergar com a luz da lanterna. As bordas eram perfeitas, como se alguém tivesse cavado com uma ferramenta, mas não tinha terra jogada em volta. O gemido veio de novo, agora de dentro do buraco, e era tão alto que fez ela dar uns passos para trás. Não era som de bicho, disso ela tinha certeza. Era outra coisa, algo que ela nunca tinha escutado em toda a sua vida. Voltou para casa meio apressada e resolveu que ia falar com o Joaquim, o vizinho mais próximo, no dia seguinte. Na manhã seguinte, Hermenegilda acordou mais cedo que de costume. Tinha passado a noite mal dormida, sonhando com aquele buraco e com gemidos que pareciam vir de todos os lados. Quando saiu para pegar os ovos no galinheiro, levou um susto. As galinhas estavam todas mortas, estiradas pelo chão como se tivessem morrido de medo. Não tinha marca de dente, nem sangue, nem sinal de luta. Simplesmente mortas, com os olhos arregalados e as penas eriçadas. Foi correndo até o pasto ver se o buraco ainda estava lá. E não só estava, como parecia ter crescido durante a noite. Agora era do tamanho de uma banheira e continuava exalando aquele cheiro nauseante. Pior ainda, ao redor do buraco, a grama tinha murchado e ficado preta, como se tivesse queimado, mas sem fogo. Hermenegilda não perdeu tempo. Pegou a bicicleta velha que usava para ir na cidade e pedalou até a propriedade do Joaquim,
que ficava a uns 2 quilômetros dali. Joaquim Pereira da Silva era um homem bom, de confiança, que conhecia ela desde criança. Se alguém podia ajudar, era ele. Encontrou Joaquim consertando uma cerca nos fundos da casa dele. Quando ela contou o que estava acontecendo, ele parou o que estava fazendo e escutou com atenção. Era homem de poucas palavras, mas quando ela terminou de falar, ele balançou a cabeça devagar e disse que ia com ela dar uma olhada. Os dois voltaram juntos, Joaquim na caminhonete velha e Hermenegilda pedalando atrás. Quando chegaram no pasto, Joaquim parou o carro longe do buraco e foi se aproximando devagar, com cautela. O cheiro estava ainda pior, e agora dava para ver que tinha alguma coisa se mexendo lá no fundo. Uma escuridão que parecia ter vida própria. Joaquim ficou ali parado por uns minutos, só observando. Depois virou para Hermenegilda e disse que nunca tinha visto nada igual em toda a sua vida. Sugeriu que ela fosse passar uns dias na casa da filha na cidade, até que descobrissem o que era aquilo. Mas Hermenegilda era teimosa e não quis saber de sair da terra dela. Naquela noite, ela trancou bem a casa, fechou todas as janelas e ficou com a espingarda do falecido marido do lado da cama. Mas de nada adiantou. Por volta da meia-noite, começou a escutar passos no quintal, passos pesados, como se fosse alguém muito grande caminhando devagar ao redor da casa. Levantou da cama sem fazer barulho e foi até a janela do quarto. Pela fresta da cortina, conseguiu ver uma sombra enorme se movendo no pasto. Não tinha forma definida. Parecia mais uma mancha de escuridão que andava ereta, mais alta que qualquer pessoa. A coisa se dirigiu até o buraco e simplesmente desapareceu dentro dele, como se tivesse mergulhado numa piscina. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer barulho. Era um silêncio completo, como se todos os bichos da região tivessem sumido de uma hora para outra. Nem grilo cantando, nem vento nas árvores, nem o mugido distante do gado do vizinho. Nada. Hermenegilda passou o resto da noite acordada, segurando a espingarda e rezando baixinho. Quando o sol nasceu, ela viu que o buraco tinha crescido ainda mais e agora tinha quase 3 metros de diâmetro. A área de grama queimada ao redor também tinha aumentado, formando um círculo perfeito de terra morta. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de fugir ou pedir ajuda, resolveu descobrir por conta própria o que estava acontecendo. Era uma mulher corajosa, dessas que não recuam diante do perigo. E aquela coisa, seja lá o que fosse, estava invadindo a propriedade dela. Durante o dia, ela preparou tudo. Encheu uma mochila com comida, água, lanterna, cordas e até alguns instrumentos que achava que podiam ser úteis. Quando escureceu, em vez de se trancar dentro de casa, ela foi até o buraco e ficou escondida atrás de uma árvore próxima, esperando para ver o que ia acontecer. Não demorou muito para a coisa aparecer de novo. Dessa vez, ela conseguiu ver melhor. Era realmente uma sombra, mas uma sombra sólida, que parecia absorver a luz ao redor. Tinha uma forma vagamente humana, mas distorcida, como se fosse um reflexo na água agitada. E o mais perturbador, emanava um frio intenso, tanto que Hermenegilda podia ver sua própria respiração mesmo fazendo calor. A criatura ficou parada na beira do buraco por alguns minutos, como se estivesse observando alguma coisa lá embaixo. Depois, fez um movimento estranho com o que pareciam ser os braços, e o buraco começou a brilhar com uma luz fraca e azulada que vinha das profundezas. Foi quando Hermenegilda escutou as vozes. Não eram vozes humanas, mas tinha alguma coisa familiar nelas, como se fossem pessoas que ela conhecesse falando de muito longe. Conseguiu reconhecer a voz do marido, do pai que morreu quando ela era jovem, da mãe que partiu há 10 anos, todas chamando por ela, pedindo para ela se aproximar. O coração da senhora disparou. Sabia que não podia ser real, que era algum tipo de armadilha,
Mas as vozes eram tão convincentes, tão cheias de saudade e amor, que ela se pegou dando uns passos na direção do buraco antes de conseguir se controlar. A criatura pareceu perceber sua presença. Virou-se lentamente na direção da árvore onde ela estava escondida. E mesmo não tendo o rosto visível, Hermenegilda sentiu que estava sendo observada. Um medo profundo tomou conta dela. Um medo primitivo que vinha de algum lugar muito antigo da alma humana. Mas em vez de correr, ela fez algo que surpreendeu até ela mesma. Saiu de trás da árvore e caminhou até ficar a uns 5 metros da criatura. De perto, podia ver que ela não era completamente sólida. Havia partes onde dava para ver através, como se fosse feita de fumaça densa. O frio que ela irradiava era intenso, mas Hermenegilda aguentou firme. "O que você quer na minha terra?" perguntou, com a voz mais firme que conseguiu. A criatura não respondeu, mas as vozes lá do buraco ficaram mais altas, mais insistentes. Agora ela podia escutar também vozes de crianças, talvez os netos que ela nunca chegou a conhecer, talvez outras crianças da família que morreram muito novas. "Eu sei que vocês não são eles", disse Hermenegilda, lutando contra a vontade de se aproximar mais do buraco. "Os meus não fariam isso comigo, não me chamariam para um lugar escuro assim." A criatura fez um movimento brusco, como se tivesse ficado irritada. O buraco começou a brilhar mais forte e as vozes se transformaram em gritos, gritos de dor e desespero que cortaram o coração da senhora. Mas ela se manteve firme, lembrando das orações que a mãe ensinou quando era criança, das bendições que aprendeu com a avó. "Pelo poder de Deus e da Virgem Maria", começou a rezar em voz alta, "eu ordeno que vocês saiam da minha terra e deixem os mortos em paz." A criatura recuou um pouco, como se as palavras tivessem algum poder sobre ela. Encorajada, Hermenegilda continuou: "Esta terra é abençoada pelo trabalho honesto e pelo amor de família. Vocês não têm lugar aqui." O que aconteceu em seguida foi algo que ela jamais esqueceria. A criatura soltou um grito que não era som, mas que ela sentiu nos ossos, na alma. O buraco começou a se fechar, lentamente, como se a terra estivesse voltando ao lugar. As vozes foram diminuindo até sumir completamente e a luz azulada se apagou. A criatura lutou contra o fechamento do buraco, tentando mergulhar nele antes que fosse tarde demais. Mas ela estava enfraquecendo, ficando mais transparente a cada segundo. Num último esforço, se virou para Hermenegilda e ela pôde ver, por um instante, um rosto humano em meio àquela escuridão. Era um rosto de sofrimento, de alguém que estava preso há muito tempo em algum lugar terrível. "Descanse em paz", murmurou Hermenegilda, e essas palavras pareceram ter um efeito libertador. A criatura parou de lutar e se deixou levar pela terra que se fechava. Em poucos minutos, não havia mais buraco, apenas grama normal, onde antes havia o círculo de terra queimada. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio assombrado da noite anterior. Era um silêncio de paz, de coisas voltando ao seu lugar natural. Os grilos voltaram a cantar, o vento balançou as folhas das árvores e Hermenegilda escutou ao longe o mugido de uma vaca. Nos dias que se seguiram, a vida voltou ao normal na propriedade. As galinhas que tinham morrido foram enterradas e logo ela comprou pintinhos novos. A grama cresceu verdinha no lugar onde antes havia o buraco e até ficou mais bonita que o resto do pasto. Joaquim veio visitá-la na semana seguinte e ficou surpreso em ver tudo tão normal. Hermenegilda contou para ele o que tinha acontecido, mas ele teve dificuldade em acreditar. Disse que ela devia ter sonhado, que o estresse da vida sozinha estava fazendo ela ver coisas. Mas ela sabia o que tinha vivido. Algumas semanas depois, Hermenegilda estava na cidade fazendo compras quando encontrou o padre da igreja local. Padre Antônio era um homem instruído que tinha estudado em seminários grandes da capital, mas também conhecia as tradições e crenças do povo da roça.
Quando ela contou para ele o que tinha acontecido, ele escutou com atenção e não demonstrou descrença. Dona Hermenegilda, disse ele, tem coisas neste mundo que a ciência ainda não consegue explicar, e tem outras que são antigas, mais antigas que nossas cidades e nossas igrejas. A senhora fez certo em usar a fé para se defender. É a arma mais poderosa que temos contra as trevas. O padre ainda explicou que, segundo alguns textos antigos que ele tinha estudado, existiam lugares na Terra onde o véu entre os mundos era mais fino. Lugares onde coisas de outros planos podiam atravessar, especialmente quando eram chamadas por grande sofrimento ou desespero. Talvez, disse ele, alguma tragédia antiga tinha acontecido naquela terra, abrindo uma porta que ficou adormecida por décadas. E a criatura que a senhora viu, continuou o padre, talvez fosse uma alma perdida, presa entre os mundos, usando as vozes dos mortos para atrair os vivos. A senhora teve sorte de ser forte na fé e não se deixar levar. Mas a história não acabou ali. Nas semanas que se seguiram, Hermenegilda começou a ter sonhos estranhos. Via outros lugares, outras épocas, sempre relacionados àquela terra. Sonhava com índios que moravam ali há séculos, com colonos que chegaram no início do século passado, com eventos trágicos que aconteceram bem naquele local. Num dos sonhos mais vividos, ela viu uma família de imigrantes alemães que se estabeleceu na região por volta de 1920. Era uma família grande, com pai, mãe e 6 filhos, que construiu uma casa simples, onde hoje ficava o pasto de Hermenegilda. Durante uma epidemia de febre amarela que assolou a região, todos morreram em poucos dias, um atrás do outro, sem ter quem os enterrasse direito. Os corpos foram jogados numa cova rasa, bem no lugar onde o buraco tinha aparecido. Durante décadas, as almas daqueles pobres coitados ficaram presas, sofrendo, até que alguma força maligna conseguiu usá-las para tentar atrair outras pessoas para o mesmo destino. Quando acordou desse sonho, Hermenegilda sabia o que tinha que fazer. No dia seguinte, pegou suas economias e comprou flores, velas e uma pequena cruz de madeira. Foi até o local onde ficava o antigo buraco e montou um pequeno altar. Rezou pelos mortos desconhecidos, pediu para que encontrassem a paz e prometeu que sempre cuidaria daquela terra com respeito. A partir daquele dia, os sonhos pararam. O lugar emanava uma sensação de tranquilidade que não existia antes. Até os animais pareciam mais calmos. As vacas pastavam tranquila naquela área, os pássaros faziam ninhos nas árvores próximas e durante a primavera as flores silvestres cresciam mais bonitas ali do que em qualquer outro lugar da propriedade. Hermenegilda manteve o pequeno altar por anos, sempre renovando as flores e acendendo velas nos dias de finados. Contou a história para os filhos quando eles vieram visitá-la no Natal. E embora alguns tenham ficado céticos, todos respeitaram o altar e a devoção da mãe. Anos depois, quando ela já estava com quase 70 anos, chegou na propriedade um pesquisador da Universidade Estadual que estava estudando a história da colonização na região. Ele confirmou a existência da família alemã e disse que realmente havia registros de que todos morreram durante a epidemia de 1922. Os corpos nunca foram encontrados e o local da antiga casa deles coincidia exatamente com o pasto da dona Hermenegilda. O pesquisador ficou intrigado com a história que ela contou e pediu permissão para fazer uma pequena escavação arqueológica no local. Hermenegilda concordou, desde que fosse feito com respeito. Eles encontraram os ossos da família, junto com alguns objetos pessoais, um relógio de bolso, uma boneca de pano, alguns botões de roupa. Com a ajuda do padre Antônio, foi organizada uma cerimônia religiosa adequada. Os ossos foram reenterrados em terreno sagrado no cemitério da cidade, e uma pequena placa foi colocada lembrando da família Schmidt, que tinha esse sobrenome.
A cerimônia contou com a presença de descendentes alemães da região e de autoridades locais. Depois disso, Hermenegilda sentiu que sua missão tinha sido cumprida. A terra onde ela vivia não era mais assombrada por sofrimentos antigos, mas sim protegida pelo amor e pela memória daqueles que ali descansavam em paz. Ela continuou vivendo na propriedade até os 80 anos, sempre cercada pelo carinho da família e pelo respeito dos vizinhos. Quando morreu, foi enterrada no mesmo cemitério onde repousavam os Schmidt. E muita gente disse que foi a morte mais tranquila que já viram, como se ela tivesse simplesmente dormido e acordado em outro lugar melhor. A propriedade passou para os filhos, que mantiveram o altar e continuaram contando a história da coragem da mãe. Hoje, muitos anos depois, o lugar é conhecido na região como um local de paz e proteção, onde as pessoas vão para rezar e pedir a intercessão da Dona Hermenegilda, que se tornou uma espécie de santa popular. E assim termina a verdadeira história da Dona Hermenegilda, uma mulher simples que enfrentou o inexplicável com coragem, fé e, principalmente, compaixão pelos mortos. Ela nos ensinou que, às vezes, os assombrados não são os vivos, mas os mortos que precisam de ajuda para encontrar a paz. E que o verdadeiro poder contra as trevas não vem da violência ou do medo, mas do amor e da disposição de ajudar, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. Nos confins de Esperança do Campo, uma cidadezinha perdida entre serras e plantações de milho que se estendem até o horizonte, morava Dona Benedita Silveira de Oliveira, uma mulher de 65 anos que carregava nos ombros o peso de uma vida inteira dedicada ao trabalho pesado da roça. Era uma senhora robusta, de mãos calejadas e olhar firme, dessas que levantam antes do sol nascer e só param quando a lua já está alta no céu escuro. A propriedade da Benedita ficava numa baixada úmida, cercada por morros cobertos de mata nativa, onde o silêncio só era quebrado pelo canto dos pássaros e pelo mugir distante do gado. Era uma terra boa, herdada do avô, com um córrego cristalino que cortava o terreno de ponta a ponta e nunca secava, nem nos verões mais rigorosos. Ali, ela criava suas galinhas, plantava sua horta e tocava a vida sozinha desde que o marido, seu Benedito, morreu de derrame há 8 anos. Dona Benedita era conhecida na região por sua bondade e hospitalidade. Sempre que alguém precisava de ajuda, ela estava lá com um prato de comida quente, um remédio caseiro ou simplesmente uma palavra de conforto. A casa dela era pequena, mas aconchegante, com paredes de adobe caiadas de branco e um jardim na frente cheio de rosas e cravos que ela cuidava com todo carinho. Foi numa sexta-feira do mês de maio, quando o frio já começava a apertar e a neblina cobria os morros pela manhã, que as coisas estranhas começaram a acontecer por lá. Dona Benedita estava no quintal pendurando roupa no varal, quando escutou um barulho esquisito vindo da direção do córrego. Era como um lamento, um gemido baixo e prolongado que parecia vir de debaixo da água. Parou o que estava fazendo e prestou atenção. O som se repetiu, mais forte dessa vez, e ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Em todos os anos que morava naquele lugar, nunca tinha escutado nada parecido. Pensou que podia ser algum animal ferido, talvez uma onça ou um veado que tinha caído no córrego e estava precisando de ajuda. Pegou uma vara comprida e caminhou até a margem do riacho para ver se encontrava alguma coisa. A água estava correndo normalmente, cristalina como sempre, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro estranho, meio doce e meio podre, como flor murcha misturada com terra molhada. E o mais perturbador: apesar de ser meio-dia e o sol estar forte, a área ao redor do córrego parecia mais escura, como se uma sombra invisível tivesse se estendido sobre a água.
O gemido veio de novo, agora bem próximo, e Dona Benedita viu bolhas subindo à superfície da água, bem no meio do córrego, onde era mais fundo. Não eram bolhas normais de peixe ou de ar preso. Eram bolhas grandes, que estouravam fazendo um ruído estranho, quase como se fosse alguém tentando falar debaixo da água. Assustada, ela voltou para casa e resolveu esperar para ver se o barulho passava. Mas durante toda a tarde, o gemido continuou, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, mas sempre presente. Quando anoiteceu, o som parou de repente, deixando um silêncio pesado que parecia ainda mais perturbador que o próprio gemido. Naquela noite, Dona Benedita mal conseguiu dormir. Toda vez que cochilava, acordava com a sensação de que alguém estava caminhando ao redor da casa. Levantava da cama, ia até a janela, mas não via nada além da escuridão e das sombras das árvores balançando no vento. Na manhã seguinte, ela decidiu ir até a cidade conversar com Dona Lourdes, a parteira mais velha da região, que conhecia todas as histórias e lendas daquelas bandas. Se alguém podia explicar o que estava acontecendo, era ela. Encontrou Dona Lourdes na pracinha, em frente à igreja, conversando com outras senhoras depois da missa das 7. Quando Benedita contou sobre os gemidos no córrego e o cheiro estranho, Dona Lourdes ficou séria e pediu para conversar com ela em particular. Benedita, minha filha, disse a velha parteira, você tem certeza do que está falando? Porque se for o que eu estou pensando, a coisa é séria mesmo. Dona Lourdes explicou que, há muito tempo, ela tinha escutado uma história sobre aquele córrego. Era uma história que poucos conheciam, porque as pessoas que sabiam dela já tinham morrido quase todas. Mas a mãe dela, que tinha sido parteira antes dela, tinha contado quando ela era jovem. Lá pelos anos de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, morava na região uma moça chamada Rosalina, filha de um fazendeiro italiano que tinha se estabelecido no Brasil no começo do século. Rosalina era uma menina muito bonita, de cabelos pretos e olhos verdes, mas tinha um problema. Era meio tocada, como diziam na época. Falava sozinha, tinha visões estranhas e às vezes sumia por horas, voltando para casa molhada e suja, sem saber explicar onde tinha estado. O pai da Rosalina, preocupado com o comportamento da filha e com os comentários maldosos do povo, resolveu mandá-la para um convento na capital. Mas a moça não quis ir de jeito nenhum. Dizia que não podia deixar aquele lugar porque tinha uma missão a cumprir, algo que só ela entendia. Numa noite de lua nova, Rosalina saiu de casa e foi caminhando até o córrego. Alguns vizinhos viram ela conversando sozinha na beira da água, como se estivesse falando com alguém invisível. No dia seguinte, encontraram o corpo dela boiando numa parte mais funda do riacho, onde normalmente não dava nem para cobrir os joelhos de uma pessoa adulta. O mais estranho foi que ela estava vestida com um vestido branco bonito, como se fosse para um casamento, mas ninguém sabia de onde tinha vindo aquela roupa. E apesar de ter passado a noite toda na água, o corpo dela estava perfeitamente conservado, sem marca de violência, como se ela tivesse simplesmente dormido. Desde então, continuou Dona Lourdes, sempre que vai acontecer alguma desgraça na região, o pessoal escuta gemidos no córrego. Dizem que é a Rosalina tentando avisar sobre o perigo que está chegando. Dona Benedita ficou preocupada com essa informação. Se a lenda era verdadeira, significava que alguma coisa ruim ia acontecer. Mas o que poderia ser? E por que logo na propriedade dela? Voltou para casa pensativa e resolveu prestar mais atenção nos sinais. Naquela tarde, enquanto cuidava das galinhas, notou que elas estavam agitadas, correndo de um lado para o outro sem motivo aparente. Os cachorros dos vizinhos latiam sem parar, e até o gado no pasto ao lado parecia inquieto. Quando escureceu, os gemidos recomeçaram. Só que dessa vez eram diferentes. Parecia que havia mais de uma voz,
como se fosse um coro de lamentos vindos das profundezas do córrego. Dona Benedita pegou uma lanterna e foi até a margem da água para investigar melhor. O que ela viu a deixou sem fala. A água do córrego, que sempre foi cristalina, agora estava escura e espessa, quase preta. E havia algo se movendo lá embaixo, várias formas indistintas que pareciam pessoas tentando subir à superfície. As bolhas que subiam agora eram ainda maiores e, quando estouravam, ela podia jurar que escutava palavras, fragmentos de frases em italiano misturado com português. De repente, uma das formas conseguiu chegar mais perto da superfície e Dona Benedita viu claramente o rosto de uma mulher jovem, com cabelos longos flutuando na água escura. A moça abriu a boca como se quisesse falar, mas só saiu uma série de bolhas. Depois, estendeu a mão na direção de Benedita, como se estivesse pedindo ajuda. Instintivamente, Dona Benedita se abaixou e estendeu a mão para tentar alcançar a moça. Mas no momento em que seus dedos tocaram a superfície da água, sentiu um frio intenso subir pelo braço. Um frio que parecia vir de outro mundo. E junto com o frio, veio uma torrente de imagens na mente dela, como se fosse um filme passando muito rápido. Viu a Rosalina caminhando até o córrego numa noite escura, mas não sozinha. Havia outras pessoas com ela, figuras sombrias que a cercavam e sussurravam coisas no ouvido dela. Viu também outras mulheres, de épocas diferentes, todas caminhando na direção da água com a mesma expressão perdida no rosto. Compreendeu então que não era só a Rosalina que estava presa naquele córrego. Havia outras almas ali, mulheres que ao longo dos anos tinham sido atraídas por alguma força misteriosa e acabaram encontrando a morte nas águas escuras. E todas elas estavam tentando avisar sobre algo terrível que se aproximava. Dona Benedita retirou a mão da água rapidamente e correu de volta para casa. Trancou todas as portas e janelas, acendeu velas em frente ao oratório e começou a rezar. Sabia que precisava descobrir o que aquelas almas estavam tentando comunicar, mas também sabia que era perigoso se envolver demais com aqueles espíritos. Na manhã seguinte, foi procurar o padre Joaquim, o pároco da cidade. Era um homem jovem, mas muito estudioso, que tinha chegado na região há pouco tempo e ainda estava se acostumando com as tradições locais. Quando ela contou o que tinha visto, ele ficou muito preocupado. Dona Benedita, disse o padre, isso que a senhora está descrevendo é muito sério. Se realmente existem almas presas naquele córrego, precisamos fazer alguma coisa para ajudá-las. Não podemos deixar que continuem sofrendo dessa forma. O padre sugeriu que fizessem uma investigação mais detalhada da história do local. Foram até o cartório da cidade e conseguiram levantar alguns registros antigos. Descobriram que, ao longo dos últimos 80 anos, pelo menos 5 mulheres tinham morrido afogadas naquele córrego, todas em circunstâncias estranhas. Além da Rosalina, havia a Maria Conceição, que morreu em 1960, a Aparecida Santos, em 1975, a Joana Ferreira, em 1989, e a mais recente, Sandra Oliveira, que tinha morrido apenas 3 anos antes, em 2012. O padrão era sempre o mesmo. Mulheres jovens, entre 20 e 30 anos, que saíam de casa durante a noite e eram encontradas mortas no córrego no dia seguinte. Nenhuma delas sabia nadar bem, e todas foram encontradas numa parte do riacho que normalmente era rasa demais para alguém se afogar. Padre, disse Dona Benedita, eu acho que essas moças foram chamadas por alguma coisa, alguma força que vive naquele córrego e se alimenta da vida delas. O padre concordou que havia algo sobrenatural acontecendo ali. Decidiu que fariam uma cerimônia de exorcismo e libertação das almas no próximo domingo, com a participação de toda a comunidade. Mas as entidades do córrego pareciam saber dos planos deles. Durante a semana que antecedeu a cerimônia, os fenômenos se intensificaram. Dona Benedita acordava todas as noites com o som de passos molhados ao redor da casa,
como se alguém que tinha saído da água estivesse caminhando em círculos. Na quinta-feira, ela acordou de madrugada e viu uma figura feminina parada na janela do quarto. Era uma moça jovem, com cabelos longos e molhados, vestindo um vestido branco encharcado. Estava pálida como um papel, com os lábios roxos e os olhos sem vida. Era a Rosalina. "Me ajuda", sussurrou a aparição com uma voz que parecia vir de muito longe. "Nós não conseguimos sair daqui. Ele não deixa. Ele precisa de nós." "Quem é ele?" perguntou Dona Benedita, lutando contra o medo. "O guardião das águas", respondeu Rosalina. "Ele está aqui desde antes dos índios, desde antes de qualquer gente pisar nesta terra. Ele se alimenta da nossa energia vital, da nossa juventude. E agora ele está ficando mais forte." A aparição explicou que a entidade que habitava o córrego era muito antiga, anterior à chegada dos europeus. Era uma espécie de demônio aquático que se nutria da força vital das mulheres jovens. Durante décadas, ele permaneceu adormecido, mas alguma coisa o tinha despertado recentemente. "Ele está se preparando para algo grande", continuou Rosalina. "Ele quer sair do córrego e espalhar sua influência por toda a região. E para isso, ele precisa de mais energia, mais vítimas." Dona Benedita percebeu que a situação era ainda mais grave do que imaginara. Não se tratava apenas de ajudar algumas almas perdidas. Era uma questão de proteger toda a comunidade de uma ameaça antiga e poderosa. "O que eu posso fazer para ajudar vocês?", perguntou ela. "Tem que quebrar o vínculo que nos prende a ele", respondeu Rosalina. "Tem um objeto no fundo do córrego, uma pedra negra com símbolos gravados. É através dela que ele nos controla. Se alguém conseguir retirar a pedra da água e destruí-la, nós seremos libertadas." A tarefa parecia impossível. O córrego era fundo demais no ponto onde ficava a pedra, e Dona Benedita não sabia nadar. Além disso, a entidade certamente tentaria impedir qualquer tentativa de destruir sua fonte de poder. Mas ela não podia desistir. No sábado à noite, véspera da cerimônia marcada pelo padre, Dona Benedita se preparou para enfrentar a criatura do córrego. Pegou uma corda resistente, algumas ferramentas e pediu a proteção de todos os santos que conhecia. Quando chegou na margem do córrego, a água estava mais escura e agitada que nunca. As vozes lamentosas vinham de todas as direções, e ela podia ver várias figuras femininas flutuando logo abaixo da superfície. Todas estendiam as mãos na direção dela, implorando por libertação. Dona Benedita amarrou uma ponta da corda numa árvore robusta e a outra na própria cintura. Depois, com uma oração nos lábios, entrou na água escura. O frio era intenso, como se ela tivesse mergulhado num lago gelado no meio do inverno. Conforme se aprofundava, as vozes ficaram mais altas e desesperadas. Sentia mãos invisíveis tentando agarrar suas pernas, tentando puxá-la para baixo. Mas ela continuou, guiada pela coragem e pela fé. No fundo do córrego, exatamente onde Rosalina tinha indicado, ela encontrou a pedra. Era um objeto estranho, negro como carvão, coberto de símbolos que pareciam se mover na escuridão da água. Quando seus dedos tocaram a superfície da pedra, uma dor lancinante subiu pelo braço, como se ela tivesse encostado num ferro em brasa. Mas Dona Benedita aguentou firme. Com muito esforço, conseguiu soltar a pedra do local onde estava enterrada e a trouxe até a superfície. No momento em que a pedra saiu da água, um rugido terrível ecoou por toda a região, um som que parecia vir das profundezas da terra. A entidade do córrego se manifestou então em toda a sua fúria. A água começou a borbulhar violentamente e uma forma monstruosa emergiu das profundezas. Era algo indescritível. Uma mistura de serpente gigante e polvo, com tentáculos que se estendiam em todas as direções e olhos que brilhavam como brasas no escuro. A criatura investiu contra Dona Benedita, tentando recuperar sua pedra de poder.
mas ela já tinha saído da água e corria na direção da casa, segurando o objeto maldito contra o peito. O monstro a seguiu, saindo completamente do córrego pela primeira vez em décadas, deixando um rastro de lama e podridão por onde passava. Dona Benedita chegou ao quintal da casa e, sem pensar duas vezes, jogou a pedra na fogueira que tinha preparado anteriormente. O objeto explodiu numa explosão de luz verde e um cheiro sulfuroso que fez ela cambalear. O grito da entidade, quando sua fonte de poder foi destruída, foi ensurdecedor. A criatura se retorceu de dor e fúria, mas já estava enfraquecendo rapidamente. Aos poucos, seu corpo imenso foi se dissolvendo, como se fosse feito de fumaça negra que o vento levava embora. Quando amanheceu, o córrego havia voltado ao normal. A água estava cristalina como sempre, correndo tranquila entre as pedras. E na superfície, flutuando como flores, havia 5 vestidos brancos. Os mesmos vestidos que as mulheres mortas usavam quando foram encontradas. Um por um, os vestidos se desfizeram na correnteza, levados pela água limpa até desaparecerem completamente. Era o sinal de que as almas presas finalmente tinham sido libertadas e podiam seguir seu destino natural. Dona Benedita soube, naquele momento, que sua missão estava cumprida. As mulheres que por décadas permaneceram escravas de uma entidade maligna estavam livres, e a ameaça que pairava sobre a região tinha sido eliminada. A cerimônia do domingo se transformou numa missa de ação de graças. Padre Joaquim benzeu as águas do córrego e toda a propriedade da Dona Benedita, que passou a ser vista como uma heroína pela comunidade local. Nos anos que se seguiram, nunca mais houve mortes estranhas naquele córrego. As mulheres da região voltaram a se sentir seguras e o local se tornou novamente um ponto de lazer, onde as crianças brincavam e as famílias faziam piqueniques nos fins de semana. Dona Benedita continuou vivendo na propriedade até a idade avançada, sempre cuidando do córrego como se fosse um tesouro. Dizia que, às vezes, nas noites de lua cheia, ainda conseguia ver as 5 mulheres libertadas brincando na água, felizes e em paz, como deveriam ter estado desde o princípio. Quando ela morreu, aos 82 anos, foi enterrada no cemitério da cidade com todas as honras. Seu túmulo se tornou um local de peregrinação para pessoas que enfrentavam problemas sobrenaturais, e muitos juravam que ela continuava ajudando os necessitados mesmo depois da morte. E assim termina a história da corajosa Dona Benedita, que enfrentou uma entidade ancestral para libertar as almas de 5 mulheres inocentes. Uma prova de que a coragem e a fé podem vencer até mesmo os demônios mais antigos e que, às vezes, os heróis usam roupas simples e vivem em lugares humildes, esperando apenas o momento certo para cumprir seu destino. Nas terras altas de Serra da Esperança, onde o vento sopra forte entre os pinheiros e a neblina cobre os campos pela manhã, vivia Dona Maria Aparecida dos Santos, uma mulher de 59 anos que tinha fama de ser a melhor curandeira de léguas e léguas ao redor. Era uma senhora pequena, mas determinada, dessas que não se dobram diante de dificuldade nenhuma, com olhos claros que pareciam enxergar além do que os outros conseguiam ver. A propriedade da Aparecida ficava no alto de um morro, cercada por pastagens, onde ela criava algumas vacas leiteiras e um rebanho de ovelhas que davam a melhor lã da região. A casa era antiga, construída pelo bisavô português há mais de 100 anos, com paredes grossas de pedra e um telhado vermelho que se destacava na paisagem. Nos fundos havia um pomar com árvores frutíferas e uma horta medicinal onde ela cultivava todas as ervas que usava para fazer seus remédios. Dona Aparecida era viúva há 15 anos, desde que o marido, seu Domingos, morreu num acidente de trabalho na pedreira da cidade. Desde então, ela tocava a vida sozinha, contando apenas com a ajuda esporádica do filho mais novo, o Antônio,
que morava na cidade e trabalhava como mecânico. Os outros filhos tinham se mudado para longe, uns para São Paulo, outros para o Rio de Janeiro, em busca de vida melhor. Todo mundo na região conhecia e respeitava a Dona Aparecida. Ela tinha um dom especial para curar, herdado da mãe e da avó, e sabia preparar chás, pomadas e garrafadas que curavam desde dor de cabeça até problema mais sério. Não cobrava pelos remédios, só aceitava o que as pessoas quisessem dar. Um queijo, umas frutas, às vezes só uma bênção já bastava. A casa da Aparecida era um ponto de referência na comunidade. Sempre tinha alguém batendo na porta dela, procurando alívio para algum sofrimento. Ela atendia a todos com paciência e carinho, desde crianças com febre até adultos com problemas mais complicados. Sua fama se espalhava de boca em boca, e não era raro aparecer gente de outras cidades procurando os remédios dela. Foi numa segunda-feira do mês de junho, quando o frio já estava apertando e as folhas começavam a amarelar nas árvores, que as coisas estranhas começaram a acontecer por lá. Dona Aparecida estava no pomar, colhendo as últimas jabuticabas da temporada, quando escutou um barulho esquisito vindo da direção do celeiro velho, que ficava no final da propriedade. Era um som grave e rítmico, como se alguém tivesse batendo com um martelo ou machado numa madeira bem seca. Mas o celeiro estava abandonado há anos, desde que seu Domingos morreu, e ninguém tinha motivo para estar mexendo lá. Parou o que estava fazendo e prestou atenção. O barulho se repetiu várias vezes, sempre na mesma cadência, como se fosse alguém trabalhando com muita precisão. O celeiro era uma construção que guardava muitas memórias para Dona Aparecida. Seu Domingos passava horas lá, consertando coisas quebradas, fazendo pequenos móveis para casa, ou simplesmente organizando as ferramentas que usava no dia a dia. Era o cantinho dele, onde ele se refugiava quando queria pensar ou quando precisava de um tempo sozinho. Dona Aparecida caminhou até o celeiro para ver o que era aquilo. Era uma construção antiga, meio decadente, que seu Domingos usava para guardar ferramentas e madeira seca. Fazia tempo que ela não entrava lá, porque o lugar trazia muitas lembranças do marido. Quando chegou perto da porta, o barulho parou de repente, deixando um silêncio pesado no ar. Empurrou a porta, que rangeu nos gonzos enferrujados, e entrou devagar. O cheiro de mofo e madeira velha encheu suas narinas. A luz que entrava pelas frestas iluminava vagamente o interior do celeiro, mas dava para ver que tudo estava do mesmo jeito que seu Domingos tinha deixado. Ferramentas penduradas na parede, pilhas de tábuas empoeiradas, alguns móveis quebrados esperando conserto. Mas havia algo diferente. No meio do celeiro, onde antes não tinha nada, agora havia uma mesa de trabalho com várias peças de madeira espalhadas em cima. E as peças pareciam formar alguma coisa, como se alguém tivesse começado a montar um móvel ou uma escultura. O mais estranho era que a madeira parecia nova, recém-cortada, com o cheiro doce da seiva ainda fresca. Dona Aparecida se aproximou da mesa para examinar melhor as peças. Eram pedaços bem trabalhados, encaixados com uma precisão que ela nunca tinha visto. Pareciam formar parte de um berço pequeno, daqueles que se fazem para bebê recém-nascido. Mas quem estaria fazendo aquilo? E por que no celeiro abandonado da propriedade dela? As peças de madeira eram trabalhadas com um capricho impressionante. Cada curva era suave e perfeita. Cada encaixe era milimetricamente calculado. Quem quer que estivesse fazendo aquele trabalho tinha uma habilidade excepcional, o tipo de talento que poucos carpinteiros possuem. A madeira escolhida também era da melhor qualidade. Cedrinho claro, sem nós nem imperfeições. Enquanto observava as peças, escutou passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Só o vento balançando a porta entreaberta. Mas ela podia jurar que tinha sentido a presença de alguém, como se uma pessoa tivesse estado ali, observando ela.
Saiu do celeiro meio perturbada e resolveu trancar a porta com cadeado. Mas na manhã seguinte, quando foi dar comida para os animais, viu que a porta estava aberta de novo e que havia mais peças de madeira na mesa. Dessa vez, o berço estava quase pronto, faltando apenas algumas partes pequenas. O trabalho era perfeito, feito com um carinho e uma habilidade que poucos carpinteiros da região possuíam. A madeira era clara e lisa, sem nenhum defeito, e os encaixes eram tão precisos que pareciam feitos por máquina. Mas Dona Aparecida sabia que não havia máquina nenhuma ali, só ferramentas antigas e enferrujadas. Durante os dias seguintes, o fenômeno se repetiu. Toda manhã, ela encontrava o berço um pouco mais completo, como se alguém trabalhasse nele durante a madrugada, e sempre acompanhado daquele barulho rítmico que ela escutava de longe, mas que parava no momento em que ela se aproximava do celeiro. A situação começou a preocupar Dona Aparecida. Ela era uma mulher prática, acostumada a lidar com problemas concretos, mas aquilo escapava à sua compreensão. Quem poderia estar trabalhando no celeiro dela durante a madrugada? E por que fazer um berço? Será que era algum sinal, algum recado que ela deveria entender? Dona Aparecida ficou preocupada e resolveu conversar com a vizinha mais próxima, Dona Sebastiana, que morava a uns 2 quilômetros dali. Sebastiana era uma mulher de confiança, dessas que sabia guardar segredo e dar bom conselho quando precisava. Além disso, ela conhecia todas as histórias antigas da região. Tinha uma memória impressionante para lembrar de coisas que aconteceram há décadas. Aparecida, disse Sebastiana, depois de escutar a história. Isso que você está contando me lembra uma coisa que aconteceu aqui há muito tempo. Você se lembra da história do mestre Geraldo? Dona Aparecida balançou a cabeça. Não conhecia nenhum mestre Geraldo. Sebastiana explicou que, nos anos 40, morava na região um carpinteiro muito habilidoso chamado Geraldo Pereira dos Santos. Era um homem quieto, trabalhador, que fazia os móveis mais bonitos que já se viu por aquelas bandas. Todo mundo queria ter um móvel feito pelo mestre Geraldo, como era conhecido. Ele tinha uma oficina pequena na cidade, mas sempre dava preferência aos trabalhos mais delicados, aqueles que exigiam maior técnica e paciência. O mestre Geraldo era conhecido não só pela habilidade, mas também pela honestidade. Nunca cobrava além do justo, sempre cumpria os prazos combinados, e se por acaso algum móvel saísse com defeito, o que era raro, ele fazia questão de consertar sem cobrar nada. Era um homem de palavra, daqueles que ainda existiam na época em que a palavra valia mais que qualquer contrato assinado. O problema foi que Geraldo se apaixonou perdidamente por uma moça da cidade, a Rosália, filha do farmacêutico local. Era uma menina bonita e educada, mas de família rica, que não via com bons olhos o namoro da filha com um carpinteiro pobre. O pai dela proibiu o relacionamento e mandou a moça para a capital, para casa de uns parentes. A família da Rosália tinha planos diferentes para a filha. Queriam que ela se casasse com um rapaz da sociedade, alguém que pudesse oferecer uma vida de conforto e status social. Um carpinteiro, por mais habilidoso que fosse, não se encaixava nesses planos. O pai da moça era um homem orgulhoso, daqueles que se preocupavam muito com as aparências e com o que os outros iam pensar. Geraldo ficou desesperado. Passou meses fazendo planos para juntar dinheiro e ir atrás da namorada. Trabalhava dia e noite, fazendo móveis para vender na cidade, economizando cada tostão que ganhava. Chegou a aceitar trabalhos que normalmente recusaria, só para ter dinheiro mais rápido. E quando soube que a Rosália estava esperando um filho dele, ficou ainda mais determinado a se casar com ela. A notícia da gravidez chegou até ele através de uma carta que a própria Rosália conseguiu mandar em segredo. Ela dizia que estava sofrendo muito na capital, que a família dela tinha descoberto a gravidez e estava fazendo pressão para ela se livrar da criança. Pedia para ele ir buscá-la o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais.
Começou então a fazer o berço mais bonito que já tinha feito na vida. Era para ser o presente de casamento para Rosália, uma prova do amor que sentia por ela e pelo filho que viria. Trabalhou durante semanas naquele berço, caprichando em cada detalhe, usando a madeira mais nobre que conseguiu encontrar. Era um trabalho de amor, feito com uma dedicação que ia muito além da técnica profissional. O berço que Geraldo estava fazendo era realmente especial. Ele usou cedrinho da melhor qualidade, madeira que tinha comprado com suas últimas economias. Cada peça era esculpida à mão, com desenhos delicados que pareciam rendas de madeira. Ele trabalhava até altas horas, à luz de lamparina, sempre pensando no momento em que poderia apresentar aquele presente à sua amada. Mas quando finalmente juntou dinheiro suficiente para ir até a capital, recebeu uma carta terrível. A Rosália tinha morrido de complicações no parto e o bebê também não tinha sobrevivido. A família dela nem se deu ao trabalho de avisar que ela estava doente. Só mandaram a notícia depois que tudo já tinha acabado. A carta era fria e cruel. Dizia apenas que Rosália tinha morrido, que a criança não sobreviveu e que ele não era mais bem-vindo na família. Nem sequer diziam onde ela tinha sido enterrada, nem davam detalhes sobre o que tinha acontecido. Era como se quisessem apagar qualquer lembrança do relacionamento entre ela e o carpinteiro. Geraldo ficou completamente destruído. Trancou-se em casa por semanas, sem comer direito, sem falar com ninguém. O berço que tinha feito com tanto amor ficou lá na oficina dele, lembrando constantemente da tragédia que tinha destruído sua vida. Ele não conseguia nem olhar para aquele móvel sem sentir uma dor insuportável no peito. Os vizinhos tentaram ajudar, levavam comida, ofereciam companhia, mas Geraldo não queria saber de nada, nem de ninguém. Ele, que sempre foi um homem sociável e prestativo, agora vivia isolado, como se o mundo tivesse perdido todo o sentido para ele. Os poucos que conseguiam falar com ele diziam que ele parecia um homem morto por dentro. Uma noite, os vizinhos escutaram um barulho terrível vindo da casa do Geraldo. Era um som de madeira sendo quebrada, como se alguém tivesse destruindo móveis a machado. Quando foram ver o que era, encontraram ele no chão da oficina, morto, com o berço destruído ao lado. Aparentemente, ele tinha tentado quebrar o móvel a machado, mas no meio da fúria, teve um infarto e caiu morto em cima dos pedaços de madeira. A cena era devastadora. O berço lindo, que tinha sido feito com tanto amor e dedicação, estava completamente destroçado. Pedaços de madeira espalhados por todo lado, misturados com as ferramentas que Geraldo tinha usado na tentativa desesperada de destruir aquela lembrança dolorosa. E no meio de tudo, o corpo do pobre homem, que não conseguiu suportar o peso da tragédia. E desde então, continuou Sebastiana, sempre que uma mulher da região vai ter bebê e está passando dificuldade, o pessoal diz que o mestre Geraldo aparece para terminar o berço que ele nunca pôde dar para o próprio filho. É como se ele tentasse ajudar outras crianças, já que não pôde ajudar a própria. Dona Aparecida ficou pensativa. Será que era isso que estava acontecendo? Mas ela não estava grávida, nem conhecia ninguém que estivesse esperando o bebê. Por que o espírito do carpinteiro estaria trabalhando na propriedade dela? Será que tinha alguma coisa que ela não estava entendendo? Sebastiana sugeriu que ela prestasse atenção nos sinais. Talvez o mestre Geraldo tivesse aparecido porque sabia de alguma coisa que ela ainda não sabia. Ou talvez fosse um sinal de que logo alguém ia precisar daquele berço e ela seria o instrumento para ajudar essa pessoa. Naquela noite, ela resolveu ficar acordada para tentar ver quem era que estava mexendo no celeiro. Se escondeu atrás da janela da cozinha, de onde dava para ver a construção antiga, e ficou esperando. Tinha preparado um café bem forte para não dormir e pegou um cobertor para se proteger do frio da madrugada. Por volta da meia-noite, uma luz fraca começou a brilhar dentro do celeiro.
Não era luz de lamparina, nem de lanterna. Era uma luminosidade azulada, como se viesse de outro mundo. E junto com a luz, começou o barulho familiar das marteladas ritmadas. Era um som hipnótico, quase musical, que parecia ter vida própria. Dona Aparecida pegou coragem e saiu de casa, caminhando devagar na direção do celeiro. Conforme se aproximava, podia ver uma sombra se movendo lá dentro. A silhueta de um homem, trabalhando inclinado sobre a mesa. O ar ao redor do celeiro estava mais quente que o normal. Como se a presença daquele espírito trouxesse consigo o calor da vida. Quando chegou na porta, parou e esperou, sem fazer barulho. Não queria assustar o espírito, mas também queria entender o que estava acontecendo. O homem continuou trabalhando, completamente concentrado na tarefa, como se não tivesse percebido a presença dela. O homem era alto e magro, vestido com roupas simples de trabalhador. Tinha cabelos grisalhos e mãos grandes e habilidosas que manuseavam as ferramentas com maestria. Trabalhava concentrado, como se nada mais existisse no mundo além daquela peça de madeira que estava esculpindo. Havia uma graça nos movimentos dele, uma precisão que só vem com décadas de experiência. "Mestre Geraldo?" perguntou Dona Aparecida baixinho. O homem parou de trabalhar e se virou lentamente na direção dela. Tinha um rosto bondoso, mas marcado por uma tristeza profunda. Os olhos dele brilhavam com aquela mesma luz azulada que iluminava o celeiro. Era um rosto que carregava o peso de muito sofrimento, mas também uma bondade genuína que tocava o coração. "Dona Aparecida", disse ele com uma voz que parecia vir de muito longe. "Eu preciso terminar este berço. Há muito tempo que eu venho tentando, mas nunca consigo. Sempre que chego perto do fim, alguma coisa me impede." A voz dele era suave, mas carregada de melancolia. Era a voz de alguém que tinha sofrido muito, mas que ainda guardava esperança no coração. Dona Aparecida sentiu uma compaixão imediata por aquele espírito atormentado. "Por que aqui na minha propriedade?" perguntou ela. "Porque a senhora tem o dom de ajudar as almas perdidas", respondeu o espírito. "Eu senti isso quando a senhora se mudou para cá. A senhora consegue ver além do véu que separa os mundos. E mais importante, a senhora tem um coração bondoso, capaz de compreender o sofrimento alheio." Geraldo explicou que há décadas vinha tentando completar o berço que tinha começado para Rosália. Era como se sua alma não conseguisse descansar enquanto não cumprisse essa última tarefa. Mas toda vez que se aproximava do fim do trabalho, a dor da perda voltava com força total e ele perdia a concentração. "Eu fico lembrando dela, da nossa criança que nunca nasceu, de todos os sonhos que foram destruídos", disse ele com a voz embargada. "E aí, a raiva toma conta de mim, a mesma raiva que me matou naquela noite terrível. É um ciclo que não consigo quebrar sozinho. Eu preciso da ajuda de alguém vivo", continuou ele. "Alguém que possa me dar forças para terminar o que comecei. Alguém que possa me lembrar que ainda existe amor neste mundo, que nem tudo é dor e sofrimento." Dona Aparecida sentiu uma compaixão profunda por aquele homem que sofria há tanto tempo. Reconhecia nele a dor de quem perdeu o amor da vida, a mesma dor que ela sentiu quando seu Domingos morreu. Era uma dor que marcava a alma para sempre, que mudava a pessoa por dentro. "O que eu posso fazer para ajudar?" perguntou ela. "Apenas fique aqui comigo enquanto eu trabalho", pediu Geraldo. "Sua presença me dá paz. Me lembra que ainda existe bondade neste mundo. Me conta sobre sua vida, sobre as pessoas que a senhora ajuda. Isso me dá força para continuar." A partir daquela noite, Dona Aparecida passou a acompanhar o trabalho do mestre Geraldo. Todas as madrugadas, ela ia até o celeiro e ficava ali, conversando baixinho com ele enquanto ele trabalhava. Ele contava histórias da época em que era vivo, falava sobre o amor que sentia pela Rosália, sobre os sonhos que tinham feito juntos.
Era um trabalho longo e meticuloso. Geraldo não se contentava com qualquer coisa. Cada peça tinha que estar perfeita. Cada encaixe tinha que ser preciso ao milímetro. Ele trabalhava com um amor e uma dedicação que comoviam profundamente Dona Aparecida. Cada movimento dele era calculado. Cada golpe de ferramenta era dado com propósito. Durante esses encontros noturnos, ela descobriu que Geraldo não era apenas um carpinteiro habilidoso, mas também um homem de grande sensibilidade e inteligência. Ele falava sobre filosofia, sobre a natureza da vida e da morte, sobre o significado do amor verdadeiro. Era um homem que tinha lido muito, que pensava profundamente sobre as coisas da vida. Dona Aparecida, disse ele numa das noites, a senhora já pensou que talvez a morte não seja o fim de tudo? Que talvez seja apenas uma passagem para outro tipo de existência? Eu sempre acreditei nisso, respondeu ela. Minha avó dizia que a alma é eterna, que só o corpo é que se desfaz. Então a senhora entende por que eu não posso partir sem terminar este berço, disse Geraldo. Não é só uma peça de madeira. É o símbolo do amor que eu senti, da vida que poderia ter sido, dos sonhos que foram interrompidos. É minha forma de transformar a dor em algo belo. Conforme as semanas passavam, o berço foi ficando cada vez mais bonito. Era realmente uma obra de arte, com detalhes esculpidos que pareciam rendas de madeira, com acabamento tão fino que brilhava como se fosse envernizado com luz de lua. Nunca tinha se visto trabalho igual naquela região. Cada detalhe era perfeito, cada curva era suave como uma carícia. Mas quanto mais próximo do fim chegava o trabalho, mais Geraldo parecia sofrer. Às vezes ele parava no meio de uma tarefa e ficava parado, com os olhos cheios de lágrimas, lembrando da Rosália e do filho que nunca chegou a conhecer. Era nesses momentos que a presença de Dona Aparecida se tornava mais importante, trazendo paz ao espírito atormentado. Mestre Geraldo, disse Dona Aparecida numa dessas ocasiões, o senhor tem certeza de que quer terminar este berço? Talvez seja melhor deixar para lá, seguir em frente. Não, Dona Aparecida, respondeu ele com firmeza. Eu preciso terminar. É a única forma de fazer as pazes com o passado, de transformar a dor em algo belo. Se eu não fizer isso, vou ficar preso aqui para sempre, revivendo eternamente aquela noite terrível. Finalmente, numa madrugada de lua cheia, o berço ficou pronto. Era a coisa mais linda que Dona Aparecida já tinha visto. Um berço digno de um príncipe, feito com todo o amor que um pai pode sentir pelo filho. Geraldo ficou ali parado, admirando sua obra, com uma expressão de paz no rosto que ela nunca tinha visto antes. Agora sim, murmurou ele, agora eu posso partir em paz. O amor venceu a dor, a beleza venceu a tristeza. Mas antes de desaparecer, ele se virou para Dona Aparecida com um pedido especial. Dona Aparecida, eu quero que a senhora fique com este berço. Use-o para ajudar as crianças que precisarem, que ele seja um símbolo de esperança, não de tristeza, que carregue consigo todo o amor que eu não pude dar ao meu próprio filho. Mas eu não tenho netos pequenos, disse ela. A senhora vai saber o que fazer quando a hora chegar, respondeu Geraldo com um sorriso. A senhora tem o dom de cuidar dos outros. Este berço vai servir a um propósito maior do que eu poderia imaginar. Com essas palavras, a figura do mestre Geraldo começou a se desvanecer lentamente, como uma névoa que se dissipa ao amanhecer. Mas antes de desaparecer completamente, ele acenou para Dona Aparecida e disse: Obrigado por me ajudar a encontrar a paz. A senhora é um anjo nesta terra. Que Deus a abençoe sempre. Quando o sol nasceu, Dona Aparecida estava sozinha no celeiro, com o berço perfeito brilhando na luz da manhã. Sabia que tinha presenciado algo extraordinário, um ato de amor que transcendia a própria morte.
O berço era realmente lindo, cada detalhe era perfeito, como se tivesse sido feito por mãos divinas. Nos dias que se seguiram, ela ficou pensando no que fazer com o berço. Era bonito demais para ficar guardado, mas também não sabia a quem dar. Até que, numa tarde de sábado, chegou na propriedade dela uma moça jovem, grávida, pedindo ajuda. Era a Francislene, filha de uma família muito pobre que morava nos arredores da cidade. A menina estava no 8º mês de gravidez e não tinha nada preparado para o bebê que ia nascer. Nem roupa, nem berço, nem sequer um cobertor. A família dela mal tinha dinheiro para comida, quanto mais para comprar essas coisas. A moça tinha ouvido falar dos remédios de Dona Aparecida e veio pedir ajuda para um problema de pressão alta que estava tendo na gravidez. Estava desesperada, com medo de que alguma coisa acontecesse com o bebê. Dona Aparecida a examinou e viu que realmente precisava de cuidados especiais. Dona Aparecida soube na hora que ali estava a resposta para a pergunta que vinha se fazendo. O berço do mestre Geraldo tinha sido feito para aquela criança, para dar uma chance de dignidade a uma vida que começava em meio às dificuldades. Francislene, minha filha, disse ela, eu tenho uma coisa aqui que pode ser útil para você. Quando a moça viu o berço, ficou sem palavras. Nunca tinha visto móvel tão bonito em toda a sua vida. Começou a chorar de emoção, sem conseguir acreditar que algo assim seria dado para ela. Era como um sonho, como se um anjo tivesse descido do céu para ajudá-la. Dona Aparecida, isso deve ter custado uma fortuna, disse ela. Eu não posso aceitar, não tenho como pagar. Pode aceitar sim, querida, respondeu Dona Aparecida. Este berço foi feito com muito amor, justamente para ser usado por uma criança que precisa. E eu sei que você vai cuidar dele com carinho. Francislene levou o berço para casa e algumas semanas depois deu à luz um menino saudável e bonito, que dormiu em seus primeiros meses de vida no berço feito pelo mestre Geraldo. A criança cresceu forte e inteligente, e quando ficou grande demais para o berço, a família passou o móvel para outra família necessitada. Assim, o berço foi passando de casa em casa, sempre abrigando crianças, cujas famílias não tinham condições de comprar móveis novos. E em cada casa onde ficava, trazia sorte e proteção, como se carregasse consigo a bênção do carpinteiro que o tinha feito com tanto amor. Dona Aparecida continuou sua vida de curandeira, sempre ajudando quem precisava. Mas agora ela tinha uma história especial para contar. A história de como o amor pode vencer até mesmo a morte e de como um gesto de bondade pode se multiplicar infinitamente. A experiência com o mestre Geraldo a tornou ainda mais sensível ao sofrimento alheio. Quando ela morreu, aos 87 anos, foi velada na igreja da cidade com as honras de quem dedicou a vida ao próximo. E muita gente jurou que durante o velório sentiram um cheiro suave de madeira recém-trabalhada no ar, como se o mestre Geraldo tivesse vindo buscar a mulher que o ajudou a encontrar a paz. O berço continuou sua jornada, passando de família em família, sempre levando consigo a história de amor que o criou. E dizem que ainda hoje, em algum lugar da Serra da Esperança, uma criança dorme tranquila no berço feito pelo fantasma de um carpinteiro apaixonado, protegida pelo amor que transcende a própria morte. E assim termina a história da bondosa Dona Aparecida e do mestre Geraldo, uma prova de que o amor verdadeiro nunca morre e que às vezes os mortos precisam da ajuda dos vivos para encontrar o caminho da paz eterna.